Vamos lá, meus amigos queridos, para mais um papo, todos eles muito importantes. A gente está aqui no 6º Congresso do Direito Empresarial do Centro-Oeste, muito bem organizado, inclusive, pelas comissões respectivas da OAB Goiás. E eu estou aqui num momento, todos são importantes, mas alguns a gente, professora Bruna, tende a guardar no coração de forma indelével mesmo. Eu me sinto prestigiado, um sortudo, de ter a condição de estar perto de pessoas como o nosso participante de hoje, como o nosso entrevistado de agora. Então, é uma das pessoas mais especiais, sem dúvida, que já passaram aqui pelo podcast, que já tem um bom tempinho de vida, mas uma das pessoas mais especiais que nós já tivemos a chance de encontrar. E aqui eu não falo pelo currículo dele, porque nós não vamos fazer leitura de currículo aqui, mas porque quando a gente está perto de uma pessoa humana que nos atinge de forma verdadeira, a gente tem que simplesmente reconhecer e sermos gratos, acredito eu, a Deus, por termos a chance de estar com pessoas assim. Pessoas evoluídas, não pelo currículo, porque aqui a gente não tem amizades estratégicas, a gente gosta de quem é de verdade. Então, pouquíssimo tempo que a gente bateu um papo aqui, ele me trouxe lembranças só das pessoas mais queridas que eu já tive na minha vida, entre elas o meu pai, que também leciona na Federal há 50 anos, e esse professor que a gente vai ter a honra de conversar aqui agora, a professora Bruna está aqui de novo comigo, professor Manuel, quase 60 anos de docência, 50 anos de magistratura, presidiu o maior tribunal do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, e vai dividir aqui com a gente a experiência que ele quiser dividir. Aqui não tem pauta, aqui, professor, você vai ficar à vontade para falar do jeitinho que o senhor quiser falar, com a certeza de que só a sua presença aqui já nos envaidece, e eu estou emocionado de estar aqui perto do senhor. Muito obrigado pela sua presença. Bom, em primeiro lugar, um bom dia para vocês, e dizer que é uma alegria muito grande, querida Bruna, o querido João, que estão aqui nos recebendo aqui. Eu venho de São Paulo e vim em todos os congressos aqui de Goiânia, em todos, e sou bem recebido aqui. Venho com a minha esposa, a Maria Amélia, a gente vem juntos todos os anos, e esse congresso de direito empresarial, que hoje já é uma referência de âmbito nacional. Para mim, que sou professor de direito, eu falo direito comercial, que ainda sou mais antigo. Hoje se fala em direito empresarial, que é a expressão mais moderna, até porque nós temos no Brasil a teoria da empresa. Mas eu, quando comecei a lecionar, era direito comercial, e nós tínhamos e temos ainda uma parte, porque o Código Comercial brasileiro ainda está em vigor, desde o tempo do Império, desde 1850. O livro 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã radiosa, nesse calor que eu sou acostumado com esse clima bem aqui, não só porque resido no centro de São Paulo, numa cidade que tem um clima muito semelhante ao de Goiânia, que é São José do Rio Preto, e nasci numa cidade também onde 35 graus é o comum, que é a cidade de Lins, bem no centro do estado de São Paulo, e sou de uma família, pelo lado materno, de criadores, eu falo criadores, pecuaristas, do Cerrado mato-grossense, ainda do tempo do Mato Grosso Uno. Temos as fazendas lá, margeando ali o rio Paranaíba, do outro lado de Goiás, Mato Grosso. Aliás, é uma área que pertenceu ao estado de Goiás. Depois eu posso até contar essa história, porque eu conheço essa ação, conheço muito bem. Mas lá onde eu nasci, eu fui criado, que é a região ali de Paranaíba, é a região de Inocência, Bucânia, Aparecida do Taboado, onde nasce o Rio Paraná, da junção do Rio Grande com o Rio Paranaíba. Então, os dois rios se juntam ali, e ali é a nascente do Rio Paraná, que é um dos
maiores rios do nosso país. Então, eu sou muito acostumado com esse clima, então eu fico muito feliz. Eu gosto, mesmo estando com essa seca aqui, porque eu sempre estou rezando, porque eu falo, semana que vem começa a chover. Quem é do campo tem essa preocupação. Sim, né? sim. E eu gosto muito de piqui também, então por isso eu estou em casa. O senhor está muito em casa. Coisa boa. Sabia que o papai nos ensinou, desde pequeno, que em Goiás, os meses que tem R, tem chuva. E os meses sem R não chove. É verdade, eu conheço essa É interessantíssimo, né? E professor, o que na sua infância, o senhor disse que tem uma família ligada ao campo, né? O que fez o senhor ali na escola? Em que momento o senhor falou assim, eu vou fazer o curso de Direito? Olha, em primeiro lugar, porque o meu pai era professor também, né? E como eu deixei bem claro, o meu lado materno aqui é o lado do campo. Do campo. Mas mesmo sendo do campo, né, a família Garcia Leal de Queiroz, que é uma família antiga, que tem aqui em Goiás também, né, mas que esse pessoal veio lá de Minas Gerais. Sim. Né? Eles atravessaram o Rio Paraná, né, o Rio Grande na época, e vieram em carros de boi, ano 1800, mais ou menos, eles eram criadores. Mas aí o meu avô materno, porque o meu bisavô, esse nascido em Frutal, né, ele fez que ele fosse estudar em São Paulo. Então, meu bisavô já era formado na Politécnica de São Paulo, que era poli antes de haver a Universidade de São Paulo. Uhum. O meu avô é da turma de 1923 da Politécnica, né? Chamava Dr. José Queiroz. Mas ele fez o arquidiocesano lá também. Então, a gente sempre foi muito ligado ao estudo e ao ensino. Então, todos os meus tios eram 4 advogados e um médico. Né? Minha mãe, professora, uma outra tia, madre salesiana, né? Freira, foi ser freira, né? E a outra também professora. Então, todos estudaram. Então, apesar de ter nascido na fazenda mesmo, né? Uma fazenda Urutu, né? Todos estudaram, mas continuaram com os vínculos, com as raízes com a terra. Sim. Então, tanto que eu, também há 50 anos, eu administro uma área que eu recebi do meu avô, da minha mãe, na verdade, né? Estou lá até hoje, né? Sofrendo com essa seca que nós estamos passando agora, mas já vi que tem notícia de chuva breve. Vai chover rapidinho. E o senhor cria o que lá? Eu crio gado Nelore, né? Crio, recrio e engordo. Ah, só faz tudo? Tudo. Cria, recria e engorda. O ciclo completo, né? O meu avô já fazia isso. O senhor tem as matrizes? Gado Nelore, né? Que é um gado muito bom de criar de forma extensiva, um gado rústico, né? Quando meu avô criava o Indo-Brasil, mas era uma fazenda muito grande mesmo, e ele perdia muitos bezerros porque o Indo-Brasil tem um problema do bezerro ser mais mole, né? Uhum. E eu tenho que falar, o peito da vaca era muito grande, e tinha que esgotar. Então, como era uma fazenda de 50 mil hectares, né? Então, perdia muito bezerro. Então, depois, quando eu ainda recebia a vacada do Brasil. Mas já de plano, comprei os tourinhos Nelore e hoje eu só crio Nelore já há 40 e tantos. Mas só não mexe com leite, não? Não mexo, mas minha esposa é de uma família que mexe com leite. Sofreram muito. Muito. Não tem um que mexe com leite que não sofre, não. Não tem. Aliás, a minha esposa tem uma expressão que ela sempre diz, que quando ela era menina, minha esposa é de uma família só de pecuaristas, que é a família Junqueira, né, lá de Minas Gerais, Ribeirão Preto, Lins, e o avô dela era realmente um dos maiores produtores de leite da região, e o meu sogro também. A minha esposa sempre morou na fazenda também, só saiu da fazenda quando nós nos casamos. E fazenda de leite e café e leite. Vaca holandesa? Vaca holandesa, né? E a cruzado, girolando. Sim, né? Leite mais gordo, né? Mas aí você veja bem, minha esposa disse que quando era mocinha, ela se lembra de uma revista que foi famosa no Brasil, que era a revista Manchete, né? Era da editora Bloch, muito famosa. E ela disse que leu uma crônica dos grandes cronistas
das revistas brasileiras, né, que era o Nasser, né, e ele falou assim, a arte, o criador de leite, né, o produtor de leite, o criador de vaca leiteira, o produtor de leite, é a arte de empobrecer alegremente. E é muito Boa. isso mesmo. Boa. E tá sempre feliz. É verdade. Feliz. Ele pode estar na pior. Ele vai falar assim, aquela vaca ali deu 48 quilos de leite. Ele vai... E o leite é mais barato que a água, né? Sim, Esse país, impressionante né? isso, né? Impressionante. E o trabalho que dá? Nossa, O trabalho que dá de limpar a ordenha. E 4 da manhã Nossa. já começa. começa às 4 da manhã. 4 da manhã. E à tarde tira de À novo. tarde tira de novo. E bota no tanque. Tem que ter energia. Porque se acabar a E tem que energia, tratar, né? Porque tem que se não tratar. Se não botar pra comer, não tira leite. Porque o leite vem daquilo que você dá para a vaca. Né? Sim, sim. Então eu gosto muito da vida do campo e continuo lá. Né? Eu tenho uma família antiga, assim, a minha esposa também, mas como você dizia, o que me levou a escolher a área jurídica. Então eu tinha um tio, que era meu padrinho, faleceu há pouco tempo, com quase 100 anos de idade, que chamava-se Dr. Francisco Leal de Queiroz, muito conhecido no estado do Mato Grosso. Ele fez direito na Nacional do Rio de Janeiro, e com 22 anos, ele descolou grau lá no Rio de Janeiro e saiu, então, portanto, lá de Três Lagoas, né, Inocência, foi morar no Rio e fez o colegial em Lins, daí minha mãe conheceu meu pai, né? E meu tio foi para Lins, para o Rio de Janeiro. Com 22 anos, ele foi eleito deputado estadual pelo Mato Grosso Uno ainda, né? E aí ele fez toda uma carreira, né, político, foi deputado, foi prefeito de Três Lagoas 2 vezes, foi senador, e ele era um advogado, mas que, na verdade, ele exerceu a vida política e participou até da divisão do Estado. E aí que eu disse que eu ia contar uma história para vocês, muito interessante. Nós sempre soubemos que aquela área... A gente quer saber. Né, Com que certeza. nós chamamos do Bolsão Mato-Grossense, ela pertencia a Goiás. Quando a minha família foi para lá, né, aquilo era uma dúvida. Era província de Goiás e província do Mato Grosso. Era a divisão geográfica dos 2 estados. A divisão conosco lá, segundo constava, era o Rio Paranaíba. Né? E o Rio Paranaíba, então, do lado de um lado, para nós, de um lado era Goiás, do outro lado o Mato Grosso Uno. E a gente sempre morou naquela... Meus antepassados moravam ali, faziam política. Né? Meu avô foi prefeito de Paranaíba, meu bisavô foi prefeito de Paranaíba, meu trisavô e meu tetravô. Minha mãe nasceu em Paranaíba em 19 de abril de 1928. Foi a única filha que não nasceu na fazenda, porque meu avô era prefeito na época e todos os demais filhos nasceram na fazenda Urutu. Então, dali que saiu esse ramo nosso aí. Né? E quando saiu a história da divisão do Estado, né, eu era mocinho, fazia direito já, mas sempre ligado a esse meu tio, e ele foi encarregado, juntamente com um representante da União Federal, nomeado pelo presidente Geisel, para fazer a divisão do Estado do Mato Grosso. Já era Estado, não era mais província. Foi na época da ditadura militar. Né? E o presidente Geisel resolveu, como vários estados foram divididos, e aqui também Goiás, né, eram estados grandes, acabaram sendo divididos. Eu nunca fui a favor da divisão, não, mas, enfim, foram decisões da União Federal. E o meu tio ficou nessa comissão como conhecedor da área. E no dia da assinatura, né, da divisão do Estado mesmo, já depois de tudo, com os marcos colocados da divisa, eu assisti à instalação e à inauguração, né, e quem falou pelo Mato Grosso, falou ainda pelo Mato Grosso Uno, foi o meu tio, doutor Leal de Queiroz. E ele contou toda essa história que eu estou contando para vocês, que eu já conhecia pela tradição oral. Sim. Né? E ele contou a história da divisão do Estado.
e ele me disse o seguinte: havia uma ação proposta pelo Estado de Goiás que estava em tramitação no Supremo Tribunal Federal há mais de 100 anos, em que se reivindicava Goiás, toda aquela área chamada do Bolsão Mato Grossense, que pega Três Lagoas, o Rio Paraná ali, e vai até acima, né? E vai unir a Goiás. Um pedacinho ruim, né? Um pedaço ruim, onde hoje é o Vale da Celulose. É o Vale da Celulose, né? Onde tem a maior produção de celulose do mundo. Né? Literalmente é isso. E aí o presidente da República, que era um general, 4 estrelas, ordenou, era a ordem mesmo, ao governador de Goiás e ao governador do Mato Grosso que se acertassem e que desistissem da ação. E assim foi feito. Né? Então, o Goiás desistiu dessa ação reivindicatória, e porque já havia também a informação que Goiás também seria retalhado, como foi, né, com o estado de Tocantins. Então, eu acompanhei bem a história, né? E então quase que eu nasci goiano, né? Minha família, pelo menos. Quase, né? Mas agora esse defeito de caráter, né, como nós falamos, eu procuro corrigir. Vindo bastante para cá. Aqui, sabendo que a minha amiga Bruna é uma paulista que virou goiana. É verdade. Isso. Nos convidaram para aqui, para Goiás, então nós viramos goiano aqui. Eu venho. Coisa boa. E a gente é muito feliz de tê-lo aqui. Nossa, é uma emoção. A gente recebe o senhor querendo ou não. A gente quer você. E o senhor é goiano. Nossa, é uma emoção, né, João? Eu acho que esses podcasts, essas conversas... Eu não quero nem saber de empresarial aqui, viu, Bruno? A gente não tá querendo nem saber. A sua história já tá... Assim, tão cativante. Não falamos nada de empresarial. Nossa, nem quero mais. Não, quem que quer falar de empresarial quando tem uma história, uma bagagem, assim, o professor Manuel é uma referência para nós como ser humano, como amigo, como professor, então, é uma emoção muito grande estar aqui ao seu lado, professor. Muito grande mesmo. Muito ouvindo essa história. Muito inteligente. E o senhor não quis virar político? Eu seria um péssimo político. Por quê? Eu sou muito... de dizer as coisas que eu penso literalmente. Não é? Mas não é disso que a política está sentindo falta? Exatamente. De homens a gente fica assim? Amedrontado com esse quadro político do país, que as pessoas que talvez estivessem aí, não que eu entenda que todos, mas é um jogo político tão dividido, tão irracional, com tanta, vamos dizer, disputa ideológica, quando, na verdade, nós precisávamos de nos unir pelo Brasil, Sim. sabe? Eu fico muito triste hoje com essa divisão que nós temos no nosso país aí, em que irmãos e famílias se dividiram há algum tempo atrás, quando eu gosto sempre de contar uma história de união. Né? Poderia ir aos evangelhos, né? Do pai moribundo com os 12 filhos, que todos conhecem, né? dos gravetos que ele colocou Sim. e depois dá para o filho, falou, olha, que tiver, né? Então essa é uma história que nós conhecemos da Bíblia, né? Que é o livro da sabedoria. Sim. Mas eu me lembro de uma história que, de certa feita, me contaram, um amigo meu, um desembargador, né? Me contou dos gaúchos, né? Que nossos irmãos gaúchos passaram por essa tragédia recente aí, climática, né, de grandes chuvas e de destruição. O clima anda meio complicado para nós todos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Mas diz que se foi a Porto Alegre, né, e para fazer lá um pleito que teria que ter o apoio da União Federal. E aí chega o representante do governo federal, estavam lá deputados gaúchos, né, das mais variadas ideologias, desde a extrema esquerda à extrema direita, vamos chamar assim. Toda a gama, né, de representantes políticos, ideológicos, político representado ali. E estava lá o general da época, né, ainda época da ditadura, e que já estavam quando começa a ditadura militar, ainda não havia havido a extinção dos partidos políticos.
E aí conversa lá... 60 e pouco, né? Isso, 63, 62, né? E antes de 64. E aí o pessoal conversando falou, mas vocês são de ideologias tão diferentes, né? Eu vejo vocês se digladiando verbalmente aí na Assembleia Legislativa Gaúcha, né? Do Rio Grande do Sul. Ele falou, olha, general, é que aqui no Rio Grande, né, com aquele sotaque do nosso doutor João Pedro, né? Scalzini, nosso amigo, sim. Aquele sotaque gostoso dos gaúchos também, como o sotaque goiano também é gostoso, e o mineiro, né, e o carioca, mas o sotaque gostoso dos nossos irmãos dos Pampas, né? Falou, aqui é o seguinte, aqui nós somos, desde a extrema esquerda, todos aqui, mas nesta hora aqui somos todos gaúchos, né? Então isso eu acho que está faltando um pouco para o Brasil. Lembrar que nós somos todos brasileiros, né? Independente. E deixar essas, vamos dizer, políticas públicas que se contrapõem, né? De um Estado mais liberal, de um Estado menos liberal, de um Estado mais social. Eu sempre digo, quem é que pode ser contra uma melhor divisão de renda no país? Eu acho que ninguém, né? Quem pode ser a favor da pobreza? Né? Ninguém pode ser a favor da pobreza, nós queremos que todos, né? Veja o nosso presidente da República, e aí como que nós podemos imaginar que uma criança passe fome nesse país, um país que tem aí, com todos os problemas climáticos que nós estamos passando, ainda tem, é o maior celeiro do mundo, e é mesmo, né? Por incrível que pareça, aquilo, né, que o nosso escritor da Armada do nosso Pedro Álvares Cabral falou, aqui se plantando tudo dá. Aí o Brasil é o primeiro produtor, né, em quase todas as áreas de cereais, né? Quando não é o primeiro, ele é o segundo, é o terceiro. Pode verificar. Isso varia um pouco, né? Mas nós somos aí, né, de proteína, de carne, de grãos, de café, né, de soja, né, de milho. Nós sempre estamos aí, não somos o primeiro, o segundo, o terceiro, né, do mundo. Né? E sabemos que nós temos condições de aumentar essa produtividade do agro, né, que é realmente a âncora econômica do nosso país. Né? Um país que tem uma vocação agrária como o nosso, com terras boas, né? E mesmo as terras fracas, hoje com a tecnologia, nós sabemos que nós podemos plantar, até porque até rosas nascem no deserto do Saara. Então nós podemos ter isso aqui. Né? Então eu gostaria mesmo de que os políticos pensassem no país e no povo. Né? Porque o Brasil tem condições de ser uma potência mundial. Nós só não queremos que ele seja sempre a terra do futuro, né? Nós queremos que ele seja do presente. Do agora, né? Francis Bacon falou que a esperança é um ótimo café da manhã, mas é um péssimo jantar. Pois é. Nós sempre estamos esperando, né? Então, a gente tem vontade de que esse país cresça e apareça, né? Mas parece que esse vetor trocado ideológico, que aponta para a direita ou para a esquerda, mas são vetores invertidos propositalmente pelos grupos de poder, né? Porque aí você tira qualquer chance de discussão aqui no meio, né, professor? Você pode ver, as vozes moderadas que surgem, elas acabam sendo apagadas pela quase necessidade que se gera de apoiar um ou apoiar o outro. Porque parece que se eu não estou aqui, obrigatoriamente eu tenho que estar com o meu vetor apontado para lá. Os partidos, vamos dizer, de centro, beneficiam, acabaram sendo dispersados. Né? Exato. E são capturados por um lado ou por outro, né? O centro-direita e centro-esquerda. E há uma captura, né, desses políticos aí, que para sobreviver politicamente, porque eles gostam do que fazem também, né, eles acabam aí, né, se dividindo. E isso não é bom para lugar nenhum do mundo. Professor, não é. E aparentemente, quando você senta à mesa com uma pessoa que, em tese, tem uma visão política, ideológica, completamente apartada da sua,
e você começa a discutir questões que são realmente importantes, há muito mais pontos de comunhão, Claro que de é harmonia, evidente. do que de distanciamento. Divergências são pontuais, né? Exato. E é possível superá-las de uma forma civilizada também. Né? Professor, como escapar dessa polarização? Porque Essa dicotomia, né? esse maniqueísmo, né? Esse negócio... É o que você falou. Eu estou relendo um livro agora do Faoro, né? Um grande advogado Faoro, sobre os donos do poder. Estou relendo até. E ele analisa isso lá com uma forma fulgurante, né? Um dos clássicos da literatura, eu diria, sociológica do país, né? Porque ele foi presidente da Ordem, né? E dos advogados do Brasil, gaúcho também, né? E ele escreveu esse livro que se tornou aí, né, um dos maiores livros escritos no Brasil, que analisa exatamente essa questão que nós estamos tratando aqui. E é um livro que eu recomendo para todos, né? Os donos do poder, Faoro. E realmente, principalmente para quem é da área jurídica, né? Mas para todas as áreas, economistas, administradores, professores em geral, né? Para conhecer a história do país. E realmente, eu às vezes perco as esperanças que o nosso país consiga um dia ser aquilo que ele tem todas as condições de ser. Isso. O senhor tem uma vida dedicada à docência. Exato. 50, quase Mais de 60 anos. É uma vida inteira, plena, dedicada à formação de pessoas. Eu falo que se a vida boa passa pela possibilidade de transformar a vida de alguém, o professor escolheu a profissão mais bonita que existe. Como o senhor vê... vamos pensar aí no ensino superior, para a gente não ter que entrar aqui em questões outras da educação, que passa por política pública também. Sim. O senhor vê a evolução do aluno, de interesse, de leitura, de densidade. Hoje nós temos aí essas divisões das gerações, né? Desde os que nasceram no pós-guerra, que é o meu caso, né? Até a geração Z, e agora já uma geração, eu tenho netos da geração Z, né? E agora já uma geração mais recente, atual, que é a geração Z, né? E eu analiso sempre isso daí. Eu vivi num ambiente de muitos professores, toda a vida. Até porque na família paterna todos eram professores, e meu pai era professor também, como seu pai é professor, como você falou, na nossa Universidade Federal aqui, gloriosa Universidade Federal aqui de Goiás, né? E a professora Bruna também, e eu também, né? E eu acompanhei a mudança do ensino do Brasil a partir do meu próprio ensino, né? Então eu sou de eu não gosto de ser saudosista, não. Sim. Mas eu analiso, vamos dizer, a qualidade de ensino que eu recebi, né? E a qualidade de ensino que é dada hoje. Isso não só no universitário, né? Mas eu fiz, por exemplo, eu estudei em escola pública. Estudei, né, no grupo escolar Dom Henrique Mourão, lá em Lins, da primeira série à quarta série, como era, né? Antigamente era assim, primeira série à quarta série. Depois tinha admissão, alguns não precisavam fazer o curso, que passassem já para ir para o ginasial, né? Hoje tudo é o fundamental, né? Os alunos vão da primeira à nona série, né? No meu tempo, você fazia da primeira à quarta primário, antes tinha o pré-primário, depois tinha admissão, poderia não ser cursada, mas tinha que ter o exame. Hoje falaria um vestibulinho, né? Eu fiz, né? Então eu fiz os 4 anos primários, tive grandes professores e professoras no primário, cultos, né? E eu me lembro das minhas tias professoras primárias, eram 3 clássicas professoras,
cultíssimas que me ensinaram muito, né? Depois eu fui para o ginasial, fui para o Instituto Estadual de Educação 21 de Abril, Colégio do Estado, onde eu tive excepcionais professores, muito preparados mesmo, né? Eu me lembro que os professores eram bem remunerados. É isso que é o detalhe. Até então, as professoras e os professores eram bem remunerados. E eu vou contar uma coisa que é daquele tempo que vocês talvez nem tenham ouvido falar. Era muito comum, nas pequenas cidades, se saber que as 3 pessoas melhor remuneradas, fora os médicos, que eram profissionais liberais, os advogados, era o juiz, o promotor e a professora. E aí era professora porque, normalmente, quem fazia o curso normal eram mulheres. Sim. E casar com a professora tinha um aspecto de um conforto econômico muito grande, né? Então, porque a professora ganhava bem. Então, o sujeito, às vezes, ele era produtor rural, casava, você está sossegado, porque... Casou com a professora. Casou com a professora, né? O juiz e o promotor, os 3 tinham um salário no mesmo nível. Então, veja bem, eu tive essas tias que ganhavam muito bem, né, que eram professoras primárias, ganhavam do Estado de São Paulo. Isso ocorria no Brasil todo. Goiás, todo mundo ganhava bem. Aí, depois eu vou para o colegial e sinto que já começa a haver, em relação aos professores, uma defasagem salarial, né? E hoje, eu posso falar isso porque eu fiz a carreira da magistratura junto com o magistério. Então, o que aconteceu? Todos os estados passaram a remunerar muito mal os seus professores e as suas professoras. Houve um declínio de remuneração, né, dos professores estaduais, né, ou federais, mas sempre a educação foi mais uma função dos estados no Brasil, né, do que da União Federal. A União Federal tinha uma ou outra escola federal, né, e depois passa a ter as universidades. Né? Mas quando eu estudei, ainda não havia nem universidade federal em todos os estados brasileiros. Então, eu fiz o colegial, né, e fui fazer direito. Então, terminei e aí fui exercer por 3 anos a advocacia. Eu vou chegar lá. O senhor assistia aula de terno? De terno, sim. O professor chegava, levantava, de terno? Chegava, levantava e chamava de excelência. Eu me lembro de certa feita, eu tirei o terno depois que eu assinei a lista, e o Bedel veio e falou: olha, coloca o paletó outra vez, senão nós vamos riscar a sua presença. Então havia uma hierarquia, né, entre o aluno e o professor. O que eu sinto realmente do declínio da qualidade de ensino que nós tivemos na escola pública, né, e uma delegação depois inverte. Porque quando eu estudei na escola pública, as escolas públicas que eram as apertadas. É nelas que exigiu mais os alunos. Né? Aí depois passa a ser um ensino de baixa qualidade, isso ocorre no estado de São Paulo, né? E a não ser um ou outro instituto, né, um grupo, um ginásio, uma instituição oficial, como nós temos aqui em Goiás, temos em São Paulo, temos no Ceará, eu acompanho, né, alguns estados que investem, mas são nichos, não é uma análise geral, uma valorização, uma avaliação geral do ensino público no país. Então, o ensino público no país, da alfabetização até quando o aluno vai para a universidade, e isso também não é uma obrigatoriedade do que eu vou completar daqui a pouco, né? Esse negócio de preparar para ser bacharel, preparar para ser médico, preparar para ser engenheiro, né? E não ter o técnico bem formado. Isso é um grande problema, no meu modo de ver. Meu pai defendeu isso a vida inteira. Pois é, eu sempre vi essa defesa aí, que eu acho a correta. Né? E tanto acho correta que eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um neto, que acabou de fazer 18 anos agora,
ele estudava numa escola particular. E teve a pandemia, aquela coisa toda. Eu fui ouvido também pela minha filha, claro, como professora, ela também é professora, minha filha, conversamos e achamos que ele teria que ir para uma escola técnica pública. E ele foi fazer uma escola técnica, ele está numa ETEC, em São Paulo, está terminando o 3º colegial, fez mais um ano, fez um vestibulinho para entrar, porque é super concorrida, porque é muito boa, e é pública, né? Então, ele está fazendo uma escola técnica e se ele não quiser ser bacharel, eu estou falando bacharel porque é o que eu fiz, né? Em direito, que o Brasil era o país dos bacharéis. Né? Nós estamos aqui, você também fez bacharel? Não, 3 bacharéis aqui. É o que mais tem. Né? É o país que tem 1.200 faculdades de direito, que é um absurdo. Mais também. do que a somatória do mundo. Eu queria que a ordem acabasse com isso. É o meu sonho. Não no sentido. Não faz sentido ter um volume de faculdades desse número, colocando gente despreparada, né? Por força de que não é possível dar ensino de boa qualidade na universidade, num país de dimensões continentais, deixando isso, né, como fosse explorado num objetivo exclusivamente lucrativo. Né? Então, eu sou muito a favor das escolas técnicas. Como em muitos países isso ocorre. O aluno termina, ele é um técnico em construções, ele é um técnico em telefonia, ele é um técnico ele é um de eletrotécnica. Que é tudo que falta hoje. Que falta. Né? E o sujeito, ele é um engenheiro, mas fez uma escola de engenharia sem vocação, qualidade. Sem ter tido vocação e nenhuma não sabe fazer o que o técnico faz. Pensando do ponto de vista da sua aula, o senhor 60 anos lecionando, como é que foi o seu processo de mudança da sua aula lá atrás para a aula que o senhor dá hoje? Porque a gente acaba tendo que moldar a nossa metodologia àquilo que é a realidade que se apresenta para a gente. Eu dei aula em várias faculdades. Primeiro eu vou falar um pouquinho então sobre a minha vida como juiz e professor, porque ela se entremeia. Você me perguntou por que eu optei pelo direito. Eu optei, como falei, porque eu tinha um tio, né, que eu admirava muito, meu pai professor, empresário também, e eu sempre tive facilidade de expressão, aquela coisa toda. Fui orador no primário, orador... Não parece não, viu, professor? Não parece que o senhor tem facilidade de se expressar, não. Orador na faculdade... E sempre, então é o dom. A sua esposa olhou de fora ali assim, né? O professor ele tem um dom. Né? Todos nós já tivemos professores que nós usávamos a seguinte expressão: ele sabe muito para ele, mas não sabe passar. Mas ele não sabe passar para a gente. Eu me lembro que eu tive professores que o era um bruto de um matemático, né? Era um estatístico de primeira, mas ele não sabia explicar uma equação. Né? Eu tive um professor de biologia que era uma médica de primeira, uma bióloga, não sei o quê, ela não sabia explicar a biologia. Como já tive professores que davam aula de geografia, faziam o mapa do Brasil perfeito, com a divisão toda, explicava a história, a geografia, você ficava ali. Ainda dividia o Mato Grosso certinho. Ainda dividia o Mato Grosso. Não é verdade? Você fala que o sujeito tinha vocação. Como quase tudo na vida é vocação. Sim. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Não é? O que é vocação? Vem do latim. Vocare. Vocare em latim é chamar. Não é? Então, quando se fala vocações sacerdotais dos padres, você tem que ser um vocacionado. Você não vai ser um péssimo padre, um péssimo pastor religioso, um péssimo médico, um péssimo engraxate, um péssimo mecânico. Você tem que gostar do que faz. E eu sempre gostei dessa área, que eu tive sorte de ir para o direito, e já havia me definido também por fazer magistratura. Né? Eu já tinha estagiado em alguns escritórios, já tinha trabalhado no fórum também, né? Fui escrevente, e admirava muito alguns juízes. Eu falei, olha, eu vou ser juiz. Era a minha vocação. Né? Eu achava interessante, bonito, achava que era uma missão, né, que um ser humano exerceria na pacificação de conflitos que ocorrem na sociedade. Em linhas gerais era isso. E
como terminei, como todo mundo termina quando segue o curso natural da idade, né? Com 17 anos, terminei a faculdade, o colegial, e entrei na faculdade de Direito, 5 anos, portanto, com 22, estava terminando a faculdade. Aí eu falei, bom, como para fazer a magistratura você tinha que ter 25 anos naquela época, hoje dá mais ou menos a mesma coisa. Por conta dos 3 anos. Você tem os 3 anos, acaba dando a mesma coisa, mas naquela época era a idade. E você tinha que ter a idade completada antes da publicação do primeiro edital que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Federal. Estava começando a Justiça Federal no Brasil nessa época, nós tínhamos tido a recentíssima, nós não tínhamos nem 3 regiões federais no Brasil, porque a Justiça Federal foi muito antiga e depois ela foi extinta. Depois ela foi reinstaurada pela ditadura militar, né? Porque a ditadura militar queria ter uma justiça federal, né, para o Brasil. E nós tínhamos só justiças estaduais, né? Os tribunais da relação, da época de Dom Pedro II, né, 1873, foram criados os 7 tribunais, né, da relação. Então eram as províncias, né? E aí vai ter tribunal já tínhamos do Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil, né, capital nossa, e tínhamos tido lá para trás, em 1442, mais ou menos, não, 1542, o primeiro Tribunal da América, que é o da Bahia. Da Bahia é o primeiro Tribunal das Américas, né? Foi Dom José, rei de Portugal, que criou, mas tribunal mesmo, na época do regime Brasil Colônia, era Portugal, né? O Tribunal da Relação de Lisboa. Só em 1808, chegada da família imperial no Brasil, da Bahia, que a Dona Maria, que era a nossa rainha, interditada por problemas demenciais, quem era o curador dela era Dom João, que ainda não era o sexto, ele era um príncipe, era o príncipe herdeiro. E quando ele chega na Bahia, né, em 1808, aqueles primeiros atos que nós conhecemos, estudamos na história, cria o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a abertura dos portos das Nações Amigas, né? E nós não tínhamos nenhuma lei escrita, né? Se estabelece aí a lei da boa razão. Lei da boa razão é maravilhosa. Né? Estabelece exatamente o país que vive na sã moral e nos bons costumes, né? E aí determina a abertura, cria o primeiro tribunal do país, né? Que era a Junta Real de Justiça da Agrária, Econômica, etc., que já distribuía a justiça, né? Mas tribunais mesmo nós só vamos ter depois já no Império de Dom Pedro II, né? E quando ele cria 7 tribunais de uma vez, né, chamavam tribunais da relação. E depois eles foram ficando tribunais estaduais, né? Na medida em que o país, depois da República, adota o regime federativo, né? Inspirado no sistema federalismo norte-americano, Rui Barbosa, notadamente, né? Só que é um federalismo ao contrário do norte-americano, porque lá dele é centrífuga, lá eram as 13 colônias, né? E aqui era um país único que foi dividido, não em capitanias, né, como já ocorrera antes, mas em estados. Porque lá, né, os estados já eram fortes, para depois criar uma união. Aqui é o contrário, né? Que você é de dentro para fora. Por isso que lá até hoje há essa diferença desse nosso federalismo brasileiro, português, né? Luso-brasileiro, vamos chamar assim, do norte-americano. Mas eu dizia, e aí começam os concursos, tanto para a Justiça Federal quanto para a Justiça Estadual. Então o senhor fez prova? Eu fiz prova. Dura, foi. Aí nós tivemos que fazer, mas na verdade é o seguinte, inicialmente eu fui convidado até pela minha família para fazer
já no Mato Grosso do Sul, já dividido, já era dividido, né? Então, as duas capitais tinham Cuiabá e Campo Grande. Eu falei, não, se eu passar aqui em Campo Grande, vão dizer que é porque minha família conhece todo mundo, políticos. Eu falei, vou fazer em São Paulo mesmo. Aí fiz em São Paulo, e eu tive que aguardar, então, uns 3 anos para fazer os 25 anos. Né? Então, eu advoguei um tempo. Olha né? só! E foi um tempo que eu advoguei, fui muito bem na advocacia, gostava até da advocacia, não gostava da parte financeira, que eu não gosto de lidar com dinheiro. É um negócio que eu não Cobrar gosto. horário, cobrar preço. Não sei, não sabia. Né? Nunca soube. E o advogado precisa saber, porque, afinal das contas, é sua profissão liberal, você sobrevive daquilo, você precisa saber cobrar. Não é claro, você vai fazer uma ou outra coisa pro bono, mas você tem que sobreviver, tem os filhos, etc. É uma profissão. Como o doutor Tomazetti falou hoje no nosso congresso, aqui no 6º Congresso, né? Que, enfim, é uma profissão. Né? Não é um empresário, mas é quase um empresário. Então, você precisa ter o dom também de saber cobrar. Sim. E eu não sabia, né? Mas eu porque era sócio de um advogado experiente, estava economicamente muito bem. Quando eu fui fazer os vencimentos do juiz, que sempre foram considerados bons, estavam muito defasados em todos os estados brasileiros. Não me lembro por quê. Então, eu me lembro que eu ganhava em termos de... Eu gosto de falar em moedas, porque a moeda brasileira mudou tanto, então não dá para falar em réis, na época em cruzeiros, cruzados, eu nem me lembro, sinceramente, cruzeiros, cruzados, cruzado novo, né? E depois vieram os reais, né? Voltando ao que era antigamente, lá na época de Portugal, que eram, né, reais. Mas eu tinha assim, uma renda mensal como advogado de 50 mil moedas. E fui ganhar 7 mil. Né? E até meu pai falou, puxa, essa era a proporção de diferença. Essa é a proporção, por isso que eu falo em proporção. 50 mil moedas por mês. Fui ganhar 7. Né? E eu já tinha um compromisso de 7 mil por mês, inclusive, sim, de um apartamento. Teve que se readequar, né? Na nova... Aí meu pai brincou comigo e falou, bom, eu fico com o seu apartamento, você não vai poder, né? Você quer ser juiz. E até usou um ditado português muito engraçado, que eu não sei se vocês conhecem. Não deve conhecer, não. Vais passar de cavalo a burro. Né? Mas era o meu sonho, né? E fui para São José do Rio Preto. Hoje o salário não está tão ruim. Não. Tá até bom. Não. Tá bom. Tá Hoje bom. os magistrados são os servidores mais bem pagos do país. Sim. Isso tanto nos federais quanto nos estaduais. Não é? Justificadamente. Você não pode nunca comparar com a iniciativa privada. Sim. São dois universos diferentes. Mas se você quer ir para a iniciativa privada... Correr os riscos dela. Vamos dizer, você pode, como eu sempre brinco, né? Como professor de direito empresarial. Né? Se você quer ser empresário, você está sujeito a falir. Você está sujeito a quebrar. Né? É uma atividade de risco. E, então, a iniciativa privada, ela é sempre uma atividade de risco. Você pode dar muito certo e pode não dar. Você sendo servidor, e principalmente um servidor que tenha uma carreira, uma perspectiva de carreira, com um futuro de galgar postos, de já ser um tipo de servidor que é bem remunerado pelo Estado, é claro que isso aí te dá uma segurança. Hoje, eu não diria que ser magistrado daria a mesma segurança que deu para mim. E eu explico por quê. Porque quando eu ingressei na magistratura, um dos grandes atrativos era a segurança. Porque você sabia que você aposentar-se-ia, depois de 30, 35 anos de trabalho, com os mesmos vencimentos que você recebia no final da sua carreira. Né? Diferentemente da previdência privada do nosso país, que é o INSS, onde você pode ganhar bem,
você contribui, né? Hoje o máximo é 20 salários mínimos. Depois né? vai ganhar o teto, né? Que é o teto, e ninguém recebe o teto depois que Sim. aposenta. Né? Você pode ter contribuído a vida toda, salário de contribuição, ser 20 salários mínimos, né? Você se aposenta, você vai receber 15 a 16 salários mínimos por força de cálculos que são feitos de resoluções internas da Previdência Social. Então, você não tem segurança. Então, o que você faz? Você tem que investir. Ou você investe em fundo privado, você investe em imóveis, você investe para você ter uma renda. Porque quando você vai precisar de uma renda maior, é exatamente quando você chega na velhice, que você precisa de bons hospitais, de bons médicos e de bons remédios. Né? E você vai estar aposentado. Né? Então, na iniciativa privada, a não ser o empresário que tenha sucesso, né? Que ele continue com sucesso, mas nós sabemos que são poucos. Como magistrado, eu acompanhei isso nesse meio século. Né? Então, voltando, um dos atrativos para a gente ser magistrado, ou servidor público em geral, militar, aeronáutica, marinha, né? E mesmo professor da rede estadual, federal, né? Era que você, na parte administrativa do executivo e tal, você sai como vencimentos integrais. Né? Hoje não é mais assim. Então, os magistrados que entram agora, já há um bom tempo, aliás, eles não terão aposentadoria integral. Né? Então, o recrutamento ficou mais difícil. Recrutar bons valores que vão ser grandes juízes e exercer, né, com independência, com imparcialidade e com tranquilidade. Porque para você julgar bem, você não pode estar preocupado com a conta. Né? Então, o magistrado, em todos os países do mundo, ele é bem remunerado. Né? Há alguns lugares em que a remuneração, na Inglaterra, em alguns lugares da Inglaterra, é assim. Você saca contra o governo o quanto você precisar para ter uma vida digna. Né? Isso, evidentemente, que exige-se um grau de cidadania muito grande, né? Um grau de cultura e de acendrado amor e espírito à pátria, né? Que é difícil de você contar de democracia muito consolidada. Muita história, muita tradição. Sim. Né? Então, o juiz tem uma boa remuneração. Como você falou, e eu concordo, João, o juiz é dos servidores dos melhores remunerados. Eles estão sempre se queixando, como faz parte da natureza humana, né? Como vocês veem aí. Mas o que eu acho certo, né? Eu acho certo. Vamos lá. Pode pular a pergunta se o senhor quiser. Mas quando há um processo que investiga um juiz por alguma conduta, e ficam provadas as condutas escusas e tudo mais, e ele sai desse processo punido com uma aposentadoria, com proveitos integrais. Pois é. Não é difícil de explicar, justificar socialmente isso? Vou te explicar isso. Isso está errado. E quem comete esse erro é a outra instituição que chama-se Ministério Público. E eu te conto isso aí. É comum, né? Acontece com frequência. Juízes são, né, como em toda instituição, que não cumprem com seus deveres ou até que não sejam éticos. Né? Há várias, vamos dizer, infrações ao Estatuto da Magistratura que podem gerar, né, aposentadoria compulsória. A pena mais grave prevista no Estatuto é essa, mas não é para ser aplicada essa. Depende das circunstâncias. Porque quando o indivíduo ele comete algum crime dessa ordem, então vamos supor um juiz que seja corrupto, vamos já falar a palavra certa, um juiz corrupto. O pior juiz que tem é o juiz venal, né? O juiz que recebe de uma das partes para favorecê-la
num julgamento, né? Então, esse é o juiz venal. O juiz tem que ser imparcial, né? Ele tem que ter, né, a velha imagem de Vênus com os olhos, né, vendados. Se o juiz comete isso daí, e se foi demonstrado o suficiente para ele ser aposentado compulsoriamente, cabe ao Ministério Público entrar com uma ação, né, de que ele vai perder, não é, os subsídios. Né? E essa ação é prevista e algumas vezes foi aplicada. E nós tivemos um caso famoso de um juiz do trabalho que, já aposentado, ele cometeu uma série de ilícitos na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Isso foi público, eu posso falar, porque foi público. Ele foi processado, foi condenado, e ele perdeu a aposentadoria dele, totalmente. Então, isso que você fala me incomoda muito, porque realmente essa é a impressão que tem e acontece muitas vezes, né? Porque aí caberia, como presidente do tribunal... Porque socialmente é muito difícil explicar isso. Explicar. Tudo foi apurado, são casos midiáticos, né? Aí, no fim das contas, você fala assim, a pena dele foi ir para casa e ganhar o mesmo tanto que ele ganhava. Pois é, aí que tá. Socialmente, e há um dever de prestar contas à sociedade nesse aspecto, né? É difícil explicar. Mas aí que tá. O Código de Processo Penal, que nesse caso se aplica subsidiariamente, quando o juiz, no caso o presidente do tribunal, você verifica que há indícios da prática de crime, e isso é crime, peita ou suborno, né? Peculato, né? Previsto no Código Penal, tem que mandar para o Ministério Público. É o artigo 210 do Código de Processo Penal. Então, o juiz, quando verifica que está em qualquer área, há indícios da prática de crime, comunique-se ao Ministério Público para que tome as providências que entender pertinentes. Porque o dono da ação penal é o Ministério Público. Nós aprendemos isso no 2º e 3º ano de direito. Não é? Você lembra do teu professor de penal? É o dominus litis. Não é? É o titular da ação penal. O Poder Judiciário é inerte. Sim. Não é? O Poder Judiciário... Se o MP não provocá-lo nesse aspecto... De vez em quando acontece de haver aí um juiz, né, que pensa que são papo para 10 podcasts. São promotores, né, que são investigam, delegados, inauguram uma ação. Né, se envolvem aí como vítima. Isso é uma outra coisa que eu não vou falar, mas está errado. Né? O juiz não tem o poder de iniciativa e não pode promover ação penal. Então, nesse caso, é dever do presidente comunicar ao Ministério Público, o Ministério Público entra com a ação penal e, claro, vai depender de haver prova. Né? E nós sabemos que a prova no direito penal é mais rigorosa, vocês como advogados sabem tanto quanto eu, né? Que é mais rigorosa, porque precisa, na dúvida é pro réu. Né? Vocês aprenderam o indúbio pro réu desde menininho. Né? Vocês estavam no 2º ano de direito. Então, isso não é no processo administrativo. Eu lembro que a exceção era a sentença de pronúncia, né? E tinha o indúbio pro societar, mas o comum é indúbio pro réu. É indúbio pro réu. Né? Então, você absolve o sujeito. Sim. É o non licet. Né? Agora, realmente, você tem toda a razão. Né? Incomoda muito a sociedade ter essa impressão, e ocorre, o pior que ocorre com frequência, de um juiz, né, ser condenado pela prática aí de corrupção, né, perder o cargo, ser, vamos dizer, expulso da magistratura, sim, falando numa linguagem mais leiga, né, e nesse caso ele é aposentado compulsoriamente, e se ele tiver 30 anos de magistratura, ele vai receber integral, como você falou. Professor Manuel, chamaram o senhor para esse evento aqui para o senhor falar de direito empresarial? Por que eles trouxeram o senhor para somar esse evento? Para falar de qual tema? Eu queria saber. Pois é, esse é o tema. O senhor não deve conhecer quase nada de empresarial, então por que eles chamaram o senhor aqui? Não, na verdade, não foi para falar só sobre empresarial. Eu sou professor de empresarial há 50 anos. Mais de 50, como eu falei para você. Mas eu vim para falar de uma coisa importante que eu acho que
é fundamental para nós falarmos, inclusive, para o nosso querido estado de Goiás. Nós já brincamos muito, falamos de amenidades, da minha carreira. Sei que o senhor é de Lins, sei que o senhor é tirador de leite, mexe com gato também. Vai fazer... Eu acho que se a gente fizer uma amizade sincera nos próximos dias, às vezes até a gente vai visitar essa fazenda um dia. Vai, pode ir lá. Aí, tá. Só não te prometo que o rego d'água esteja com água. Não, mas a gente vai na época da chuva. Ele volta. Né? Mas a verdade... Eu aposto que há 30 anos atrás corria mesmo na seca. Aí era barulho, parecia uma cachoeira. Isso pouca gente sabe, eu vi que você é do ramo. Pouca gente sabe conversar comigo desse jeito. Mas, e a bica d'água lá. A bica d'água lá na verdade, nós temos lá um de caia. Naquela época tinha monjolo, né? Roda d'água. Mas é o seguinte, eu vim aqui para falar de especialização da Justiça Estadual, especificamente de direito empresarial. Então eu vou rapidamente contar de uma forma bem objetiva. Isso é muito interessante. Em São Paulo. É muito importante. Sabe, a Bruna, que é advogada especializada na área, né? E eu vi a Bruna participando aí dos debates, conversando aí com todos aí, mas vejam bem, a origem do direito comercial, ele é baseado em tribunais do comércio, não é, que existiam na Idade Média. Na verdade, eram chamados tribunais consulares. Né? Eu vou começar daí para não ir mais para trás. Né? Esses tribunais consulares, eles tinham um cônsul, que ele era nomeado por uma corporação, né, de comerciantes, que tinham ali, né, até 1.000 comerciantes, era o número máximo de associados dessa corporação, né? E ali eles aplicavam os usos e costumes. O direito comercial tem uma característica diferente do direito civil, que ele é um direito que nós chamamos de direito consuetudinário. Né? O João sabe disso, a Bruna sabe disso. Eu não sei de nada. Não sei se todo mundo sabe o que é consuetudinário. E eu, como estudei latim a vida toda, desde o ginásio, né? Vem de consuetudine, de latim. Consuetudine quer dizer costume, né? Então é um direito costumeiro. Então nós temos direito escrito e direito costumeiro. Fonte formal de direito igual ao outro. E direito positivo. Sim. Direito positivo. Mas dos ramos do direito, a área em que os usos e costumes são aplicados com maior intensidade. E nós já tivemos, inclusive, aqui no Brasil, quando o Código Imperial de 1850 ele vigorava em sua plenitude, né? Haviam dispositivos que diziam, no direito societário, por exemplo, se houver um conflito societário, dever-se-á observar este Código Comercial. Se houver lacunas e não houver normas escritas aqui neste código, né, que sejam suficientes para dirimir esse conflito, não se vá ao Código Civil, mas se vá, primeiramente, aos usos e costumes. Só depois, se os usos e costumes não forem suficientes, é que se pode ir ao Código Civil. Uau! Né? Isso tá lá, né, nos artigos, porque o Código Comercial ele foi revogado pelo Código do Professor Reale em 2002, 11 de janeiro de 2003. Mas essa disposição está mantida? Essa não. Essa não. Não. Mas é que os direitos, os usos e costumes continuam previstos, na parte geral, não aplicáveis. E, claro, né, eles chamam de estilos, né, usos e costumes, ou a praxe mercantil. A praxe mercantil. Eu gosto de falar muito praxe mercantil. Apliquemos, neste caso, a praxe mercantil. E o Código Civil tem vários dispositivos, né, em que diz o seguinte, a comissão será calculada de acordo com os usos do lugar. E se não houver uso sobre isso, então aplica-se tanto por cento. Os usos prevalecem. E você vai ver em comissão mercantil, mandato mercantil, primeiro o uso. Né?
Porque isso varia no Brasil, varia demais. no sistema. E de né? ramo de negócio, varia demais. Mas aí voltamos na sua pergunta básica para a gente fazer terminar essa conversa que vai. Quero saber se precisa de vara especializada para isso. Exatamente. Nós primeiramente aplicamos lá, especializamos falências e recuperações judiciais. Isso em São Paulo? Em São Paulo. Isso foi em 2005, né? Quando entrou em vigor a atual lei, que é a Lei 11.101/2005. E prestou? Foi bom? Está até hoje. Né? Aí, primeiramente, foi a Câmara de Falências e Recuperações. No tribunal? No tribunal. Duas... Não vou deixar ele embora. Não vou liberar mais, não. Vou levar vocês. Nós já estamos indo. Nós já estamos indo, prometo. Sim, prometo, tô acabando. Pode falar. Desculpa. Maria, eu vou Desculpa levar. nós. Ela me leva. Não, eu vou levar vocês. Pode esperar que a gente vai junto. Mas espera um pouquinho, então. Então, só para explicar para vocês, né? Em São Paulo foi. Você é um homem que tem gerência, meu amigo. É o que você está precisando, às vezes. Tá? Uma gerente. Com pessoa não tem. Cuidando da alimentação. Mas vejam bem, em São Paulo, então, nós criamos a Câmara Empresarial. Não, primeiro Câmara de Falências e Recuperações e Varas de Falências e Recuperações. Isso foi em 2005. Posteriormente, como deu certo, nós criamos em 2017 a Câmara, 2011, perdão, a Câmara Empresarial, né? E depois, em 2017, criamos as varas empresariais. Então, passamos na comarca da capital, toda a matéria empresarial ficou na primeira e segunda vara empresarial. Né? Uhum. E, posteriormente, nós unificamos aquela parte de falência e recuperação. Então, no Tribunal de Justiça, nós temos a primeira e a segunda Câmara Empresarial, que englobam competência para falência, recuperação extrajudicial, a parte de arbitragem, quando as arbitragens têm que ir para o judiciário, sejam medidas cautelares antecedentes, sejam execuções de sentenças arbitrais, e depois entrou toda a parte de direito empresarial do Código Civil, que é o livro que chama Direito de Empresa, que vai do artigo 966 ao artigo 1195, mais a lei das SAs, que é a 6404/76, mais o Código de Propriedade Industrial, né? Mais as franquias. Depois nós incluímos os representantes comerciais, a Lei Ferrari, que é a lei de concessão de veículos no Brasil, de caminhões, carros, Ford, Chevrolet, Volkswagen e todos os demais aí, a Toyota, né? Todos os carros aí, a lei que chama Lei Ferrari, né? E contratos de distribuição. Então, isso em São Paulo deu muito certo, e depois nós criamos câmaras regionais, né? E hoje São Paulo está todo dividido em câmaras regionais empresariais. Então, toda a matéria no estado de São Paulo, ela é resolvida por juízes especializados. A questão do recrutamento dos juízes poderia causar alguma dúvida. Você poderia exigir que o juiz fosse doutor em direito comercial, como é o meu caso? Não. Mas o juiz que vai para lá, ele de tanto decidir aquilo lá, ele aprende na prática. Até porque os advogados são especializados. Normalmente quem vai é o juiz que já é doutor em direito comercial. Mas se ele não for, se ele for um juiz, ele vira. É isso. Mas é isso aí. E a experiência pode ser replicada de forma parecida aqui no estado. Eu tenho visto esse movimento crescer. O professor J. Leal é um defensor, juiz de direito aqui, estudiosíssimo de recuperação judicial. Conhecer o doutor Leal. O senhor vai gostar, favor. Até porque vocês têm perfis semelhantes. Ele é um ser humano hoje nós temos em vários estados, só para dizer. Né? E temos o Rio Grande do Sul, com várias regionais, com câmaras regionais. Há estados que sentam a várias regionais. Bruna, então movimenta, Bruna. Tem aí a experiência... Tem aí já. A gente tenta, o professor Manuel sabe que é uma tentativa. Bruno, ele te deu a fórmula inteira pra você fazer o negócio. Se não funcionar, a culpa é da Bruna, viu, professor? Não, mas a Bruna ficou com o meu cartão. Hein, Se não funcionar, a culpa é da Bruna. Porque ela teve aqui toda a lição pra fazer
e vai dar certo. Eu queria agradecer aqui a simpatia, a alegria, a cultura. Gostei muito de falar com vocês, né, porque realmente vocês conhecem a matéria que eu trabalho, né, e aí fica mais fácil Professor, de a você gente explicar a gente muita não conhece tranquilidade. nada, viu, professor? Vocês são muito bons. A gente não conhece nada, a Fora gente só... simpatia, alegria. A gente só sim, vai e desce, porque eu acho que a vida não dá oportunidades como essa para todo mundo, não. E eu sempre que eu tenho essas chances, eu fotografo na memória, professor, porque as oportunidades da vida são irrepetíveis, né? Isso aqui nunca mais vai se repetir, mas então... eu vou voltar, nós vamos fazer uma entrevista só de especialização. Combinado. Né? E vamos trazer o Dr. João. E nós vamos começar lá em Adam Smith, na Riqueza das Nações, que é o primeiro homem que falou sobre especialização e que é a única forma, né? E aí nós vamos estudar a diferença entre os juízes generalistas e os juízes especializados. Maravilhoso, Tá certo? Maravilhoso. Eu faço Professor, questão de... Muito obrigado ao senhor. Eu acho que se a felicidade é um momento que você quer que dure para sempre. E tá muito bom. Eu gostaria que esse aqui durasse para sempre, então é um momento feliz para mim. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Bruna, você é um encanto. Deus te abençoe. Sempre dá um abraço ao seu pai, que é meu colega. Vou fazer. É. E quero tomar um café com o senhor lá na sua fazenda. Vamos tomar. Grande abraço para todos vocês.